Fala galera, aqui é o canal Resenha Med e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de irrigação e drenagem do corpo, certo? Hoje a gente vai estar falando sobre a vascularização do membro inferior. A gente vai ver a origem e trajeto das principais artérias e veias que vão percorrer o nosso membro inferior. Bom, a origem da vascularização arterial no membro inferior ela vai se dar através da artéria ilíaca comum, certo? A artéria ilíaca comum vai se dividir em duas principais artérias, certo? A artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca externa vai ser o marcador, ou seja, ela vai ser a primeira artéria propriamente dita da irrigação do membro inferior, certo? Porque ela vai dar origem a uma importantíssima artéria, a artéria femoral, certo? A artéria femoral ela é a maior, é a artéria que vai irrigar a nossa parte, a nossa coxa, certo? Ela vai ser uma artéria que vai percorrer uma enorme extensão e ela tem um calibre muito grande, por isso é necessário uma atenção maior com esse vaso, certo? Bom, após a artéria ilíaca externa cruzar o ligamento inguinal, ela vai se transformar na artéria femoral, que ela vai, como vou repetir, ela é a principal via arterial responsável pela nutrição sanguínea de todo o membro inferior, certo? Bom, a artéria femoral, como eu já disse, ela é a maior artéria do membro inferior. Ela vai percorrer toda a coxa. Ela vai emitir ramos cruciais, como a artéria femoral profunda, que vai nutrir os músculos da coxa, e a artéria genicular descendente, que vai ser muito importante para nutrir a região do joelho. Bom, se tornar de forma visual, vou pegar esse aplicativo, que ele está disponível na App Store e na Play Store, chamado Anatomy Learning. E nele a gente vai poder ver como é que todo esse processo que eu disse ocorre. Então aqui a parte abdominal da aorta, ou a aorta abdominal, ela vai se dividir na artéria ilíaca comum, como eu já disse anteriormente, e a artéria ilíaca comum vai emitir dois ramos, a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. Ela vai se dividir, vai se bifurcar, certo? Bom, a artéria ilíaca externa, ela vai, à medida que ela passa pelo ligamento inguinal, que está demonstrado aqui, esse é o ligamento inguinal, que está piscando aí, à medida que a artéria ilíaca externa passa pelo ligamento inguinal, ela vai formar a artéria femoral. Como eu disse, ela é a principal artéria que vai irrigar a nossa coxa, certo? Bom, a artéria femoral vai emitir um principal ramo, chamado artéria femoral profunda, mais calibroso. Essa artéria femoral profunda, ela vai nutrir toda a parte dos adutores da coxa, como já disse anteriormente, certo? Ela vai nutrir os músculos da coxa, certo? E ela vai passar por esses espaços aqui, certo? Outra relação anatômica importante a respeito da artéria femoral é a respeito de sua localização do corpo, certo? Ela vai ter um trígono muito importante relacionado a ela, chamado de trígono femoral, que vai estar representado aqui agora por esse desenho. Como esse esquema tentou representar, né, não é o melhor de tudo, mas agora sabendo da existência desse triângulo, nós vamos caracterizá-lo, certo? E nós vamos caracterizá-lo no limite superior, limite medial, limite lateral. O limite superior desse triângulo, como percebemos aqui na imagem, vai ser o ligamento inguinal. O limite medial vai ser justamente o músculo adutor longo. E o lado lateral vai ser justamente o músculo sartório. Então, só recapitulando, aqui vai ser, como já dá para ver na figura, o músculo sartório. Aqui, o músculo adutor longo. E o limite superior desse triângulo, o ligamento inguinal. Certo? Por esse esquema dá para perceber. E além da artéria femoral, vai passar veia e nervo femoral. A veia femoral e o nervo femoral, o vão femoral. Após a artéria femoral passar pelo hiato dos adutores, que é justamente esse espaço determinado entre as duas partes do músculo adutor magno,
esse espaço determinado por essas duas margens em verde, chamado hiato dos adutores, a artéria femoral vai se transformar em artéria poplítea. Bom, a artéria poplítea, como eu disse, ela vai ser a continuação direta da artéria femoral. Vai estar localizada na parte posterior do joelho. Ela vai se dividir em artéria tibial anterior, tibial posterior e fibular. Ela vai ser responsável por irrigar toda a perna, tornozelo e pé. De forma visual, aqui estão os ramos superiores da artéria poplítea, também chamado de ramos geniculares. Ramo superior da artéria poplítea ou ramos geniculares. Ramos inferiores da artéria poplítea. E a sua principal divisão. Ela vai se dividir anteriormente em artéria tibial anterior, vai ser na parte da canela, e na parte da panturrilha ela vai se dividir em duas, a artéria tibial posterior e a artéria fibular, certo? Artéria tibial anterior, na parte da canela, e a artéria tibial posterior e a artéria fibular na parte da panturrilha. Bom, agora falando rapidamente a respeito da vascularização arterial do pé, a gente vai ter três principais artérias, certo? A artéria dorsal do pé, vai estar do dorso do pé. A artéria plantar, que vai formar o arco plantar profundo e vai irrigar a sola do pé. E a artéria metatarsais, que vão irrigar os metatarsos, que estão representados nessa figura, certo? Bom, agora falando sobre o sistema venoso do membro inferior, existem muitas relações importantes a respeito dele, certo? Bom, o sistema venoso ele vai ser definido por veias superficiais, assim como no membro superior, e veias profundas. Começando a partir das veias superficiais, a gente vai ter a veia safena magna e veia safena parva. A veia safena magna é a maior veia do corpo, mais longa, certo? E ela vai estar localizada na face medial da perna, está bem aqui localizado. Mas eu vou mostrar no aplicativo, certo? Tranquilo. Já a veia safena parva, ela vai ser na parte posterior da panturrilha, ou seja, ela vai estar, querendo ou não, um pouco mais lateral em relação à safena magna, certo? Ela tem esse nome, magna, porque ela é maior, certo? E a parva tem esse nome porque ela é menor que a magna, mas ela continua sendo uma grande artéria. E M de magna vem de M medial. Então a magna sempre vai ser medial. M com M. E a parva só pode ser lateral em relação a ela, né? Se uma medial. Bom, agora falando das veias profundas, assim como no membro superior, elas vão ter o nome das artérias que elas acompanham, certo? Então vai ter as veias femoral, veia poplítea, veia tibular e veia fibular. Elas vão ser essenciais para o retorno venoso, conduzindo a maior parte do sangue de volta para o coração. Agora eu vou mostrar como é que na prática isso funciona. Aqui estão as veias superficiais. De forma medial, essa luz piscando, aqui está a veia safena magna. E aqui de forma mais lateral, nós temos a veia safena parva, que vai perfurar a face da perna. Indo para as veias profundas, nós temos a veia poplítea, que está acompanhando justamente a artéria poplítea. Nós temos também as respectivas veias tibiais posteriores, veias fibulares, que estão acompanhando as artérias fibulares, artérias tibiais anteriores e posteriores. Boa observação importante é que elas vão acompanhando de pares, a partir da bifurcação da artéria poplítea, da divisão dela, tanto na tibial anterior, quanto na fibular e a tibial posterior. E aqui está também a veia femoral, certo? Acompanhando a sua respectiva artéria, no caso é a artéria femoral. São relações muito importantes a respeito desse retorno venoso, é porque, justamente, o sangue ele vai ter que sair do membro inferior para poder ser levado ao coração, certo? E devido à distância do coração e à constante ação da gravidade, o sangue ele vai precisar ser ativamente impulsionado para cima, porque senão o sangue não vai conseguir chegar ao coração, certo? E existem vários mecanismos essenciais para a propulsão desse sangue para conseguir chegar no coração. Vou citar três deles, certo?
o sistema valvular, ou seja, as veias elas vão ser equipadas por válvulas semilunares, elas vão atuar como comportas, certo? Elas não vão deixar com que esse sangue ele retorne para as veias, certo? E ela vai ser essencial também para manter a circulação e a direção do fluxo sanguíneo. Ou seja, ela vai funcionar como se ela fossem portinhas. Elas vão fechar e não vão deixar esse sangue retornar para a corrente sanguínea, promovendo assim o fluxo unidirecional desse sangue. Nesse caso vai ser para cima, contra a gravidade. Por isso que é necessário que ocorram esses mecanismos. Além disso, vamos ter a bomba muscular. Você já deve ter ouvido, né, que a panturrilha é o segundo coração. É justamente em relação a isso que esse aspecto se trata, certo? A contração e o relaxamento desses músculos do membro inferior, principalmente os da panturrilha, como o músculo sóleo e gastrocnêmico, eles vão comprimir essas veias e vão impulsionar o sangue para cima, ou seja, vai fazer com que a superação da gravidade. E tem os gradientes de pressão em relação à respiração do tórax, mas isso eu não vou estar aprofundando muito não, certo? Bom, uma consequência importante do mau funcionamento desses sistemas são as varizes, certo? As varizes elas vão ser veias superficiais que elas vão se tornar dilatadas, tortuosas e visivelmente salientes devido à insuficiência dessas válvulas, certo? E de todo esse mecanismo. Bom, como eu disse, você tem que estar em constante atividade física se você quiser proporcionar uma melhor atividade do seu sistema, certo? Sistema circulatório. Por quê? Porque se você não tiver seus músculos ativos para fazer essa bomba muscular, esse coração na panturrilha, para fazer com que o sangue chegue de maneira completa no coração, você vai desenvolver inúmeros problemas de circulação, certo? Um deles são as varizes. Bom, o aspecto clínico da varize são esses, certo? Eles vão ser veias dilatadas superficiais, vão ser facilmente visíveis sobre a pele. Normalmente eles estão associados a pessoas sedentárias, a um estilo de vida sedentário, predisposição genética e profissões que existiam longos períodos em pé. Ou seja, o que é que significa esses longos períodos em pé, certo? Significa que por essa pessoa estar constantemente contra a ação da gravidade, ou seja, esse sangue está continuamente tendo que lutar contra a gravidade. E como é que ele luta? Através dessas válvulas e através da bomba muscular. Em algum momento vai começar a ter uma defasagem. E aí ela vai começar a ter as famosas varizes, certo? Isso acontece tanto em homens quanto em mulheres. E os sintomas comuns, né, são a dor, a sensação de peso, inchaço, câimbras e alteração na coloração da pele. Até aqui mais uma vez o aspecto clínico dessas varizes. Bom, como curiosidade, os principais pontos de palpação de pulso no membro inferior. Eu trouxe 4, certo? A artéria femoral, como disse, ela dá para ser sentida de forma até simples. Você vai na região inguinal, logo abaixo do ligamento inguinal, medialmente a artéria femoral comum. Ela está localizada nisso, mas você vai palpar os dedos médios do indicador pressionando firmemente na prega da virilha, que é justamente isso aqui. Aqui nessa região é, é, do ligamento inguinal, certo? Você vai estar pressionando e vai conseguir sentir o pulso da artéria femoral, pressionando com os dois dedos, indicador e médio. Bom, a localização da artéria poplite é essa, e você vai palpar com o joelho levemente flexionado e com as duas mãos, vai pressionar o polegar na patela e os dedos restantes na fossa propíncia, como se fosse como se fosse agarrar, certo? Pressionando firmemente contra o osso. Assim. Você vai dar uma apertada nele para poder sentir. A artéria tibial posterior ela vai estar atrás do malolo medial. E a gente vai ter que colocar a ponta dos dedos nesse ossinho, nessa pontinha de osso, no tornozelo, certo? Esse pulso vai ser um indicador vital da perfusão distal do membro inferior, certo? Ou seja, vai conseguir sentir se o sangue está chegando até lá. Que está bem aqui nesse ossinho mais medial do pé, certo? Os dois dedos, indicador e médio. Além dele, nós temos também a artéria dorsal do pé, certo? A gente vai ter que pressionar levemente os dedos indicador e médio no dorso do pé. Vai ser um pulso, esse pulso é um pulso crucial para avaliar a circulação do pé, certo? E a ausência desse pulso pode ser um sinal de doença arterial periférica, ou seja, o sangue não vai conseguir chegar até o seu pé ou não está chegando de forma eficaz, certo? Esse é o pulso. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham entendido tudo que foi passado e fiquem com Deus.